GLO. Garantia da lei e da ordem. Olá, tudo bem? Nós do canal MZ Notícias, estamos trazendo neste vídeo a decisão tomada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou na quarta-feira, 1º de novembro de 2023, que aplicará a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, em portos e aeroportos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Assista até o final, e ficará informado para que serve a GLO, como será aplicada e por que será aplicada. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e deixe um comentário. Gostaria de saber a sua opinião. Se você tivesse o poder de atuar nas leis de segurança, o que você faria? Bora pro vídeo. A medida anunciada dá poder de polícia às Forças Armadas, que poderão revistar pessoas, fazer prisões, inspecionar qualquer área nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde atuarão, a partir de segunda-feira, 6 de novembro de 2023, e se estenderá até maio de 2024. Conforme a Constituição Federal, o emprego das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem GLO está amparado pela Constituição Federal, em seu artigo 142 e pelas leis complementares 97/99, 117/04 e 36/10 e ainda, pelo Decreto 3.897/99. A garantia da lei e da ordem só pode ser realizada exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República. É aplicada em casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública estaduais, da Polícia Militar e da Polícia Civil e em graves situações de perturbação da ordem. A garantia da lei e da ordem dá aos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica o poder de atuar como polícia até o restabelecimento da normalidade, buscando preservar a ordem pública, a integridade da população e o funcionamento regular das instituições. Só que em discursos anteriores o presidente Lula disse que enquanto fosse presidente não usaria a GLO. O ministro da Justiça Flávio Dino saiu em sua defesa, alegando que Lula não descumpriu o que disse, porque as Forças Armadas vão atuar apenas em áreas federais. Em outubro, a zona oeste do Rio de Janeiro foi palco de ataques que deixaram ao menos 35 ônibus queimados após uma operação policial, que resultou na morte do sobrinho de um miliciano. Desde então, a Polícia Federal reforçou sua atuação no estado para combater o crime organizado. No discurso que fez ao anunciar a decisão, o presidente Lula lembrou do ocorrido no Rio de Janeiro, onde foram queimados 35 ônibus no mesmo dia. E Lula disse: o Rio de Janeiro chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido ela tem se agravado a cada dia que passa e nós resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente, com todo o potencial que tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados. Ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. O presidente explicou que haverá um comitê integrado de segurança coordenado pelos ministros da Justiça, Flávio Dino, e pelo ministro da Defesa, José Múcio, para combater a entrada das drogas, armamentos e para garantir a ordem e segurança das instituições brasileiras e a segurança dos cidadãos no território nacional e das fronteiras brasileiras com outros países, dando maior monitoramento das fronteiras consideradas as maiores rotas dos crimes organizados. Exército e Aeronáutica vão atuar nas fronteiras dos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, havendo ainda um reforço da Polícia Federal além da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. No caso do monitoramento terrestre de fronteira internacional, o governo não vai usar a GLO, porque a atuação das Forças Armadas nesses locais já está prevista na Constituição. De acordo com o ministro da Justiça Flávio Dino, serão mobilizados 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha, 600 da Aeronáutica, sendo que grande parte desses militares já atuam na área. O objetivo é inibir a atuação do crime organizado nos portos e aeroportos do Rio e de São Paulo. A Marinha e a Polícia Federal vão patrulhar os portos de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os portos que estão localizados na Baía de Guanabara e no Porto de Itaguaí, localizado na Baía de Sepetiba e no Lago de Itaipu.
Em São Paulo, no Porto de Santos e nas regiões marítimas que cercam o porto. A Aeronáutica atuará no Rio de Janeiro no Aeroporto Internacional do Galeão, e em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Exército nas fronteiras brasileiras, para combater a entrada de drogas e enfraquecer o tráfico. Ao determinar a GLO, Lula delimitou o tempo e as localidades para a ação das Forças Armadas. Assim, mantém a decisão de que militares não devem entrar em favelas nem substituir as polícias estaduais. Segundo Lula, a atuação das Forças Armadas será feita em articulação com a Polícia Federal nesses terminais. Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, disse que a medida de atuação integrada entre a Polícia Federal e as Forças Armadas é o melhor caminho. Dino também explicou que a Polícia Federal, especialmente no Rio de Janeiro, ampliará ações de inteligência contra as milícias e as organizações criminosas, e as operações de prisões e apreensões de bens que pertencem às quadrilhas e milícias. O ministro da Defesa, José Múcio, explicou que o diferencial dessa operação vai ser o poder de polícia dos militares. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que pode haver ampliação do prazo e dos locais de atuação, assim que os grupos criminosos passarem a usar outras rotas. Se for necessário reforçar em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar, afirmou Lula. Dino avalia que no Rio de Janeiro, onde estão concentradas as ações, tem características muito singulares, entre as quais o domínio territorial de facções. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa apresentarão um plano de modernização tecnológica para a atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica para melhorar a atuação em portos, aeroportos e nas fronteiras. O Exército e a Força Aérea Brasileira FAB fortalecerão as ações relativas à faixa de fronteira brasileira com outros países, com ênfase nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos próximos meses acontecerá um reforço de efetivo e equipamento de mobilização extra na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal e na Força Nacional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. As faixas de fronteira já possuem sua segurança sob jurisdição das Forças Armadas em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A novidade no anúncio é um engajamento maior do que o habitual das Forças Armadas, de acordo com Dino. Nesse caso não é necessária a GLO. Na faixa de fronteira, o Exército e a Aeronáutica atuarão em articulação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, explicou Lula. Os 3 estados foram escolhidos por terem uma ligação logística com as grandes facções do Rio de Janeiro e São Paulo, citou o ministro Dino. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional manterão os efetivos extras que estão atuando no policiamento ostensivo no Rio de Janeiro e nas rodovias federais. A operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos em conjunto com o governo do Rio, alvo de ataques que evidenciaram a atuação das milícias no estado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública irá implantar a CIFRA, Comitê de Investigação Financeira para recuperar os ativos ligados ao crime organizado. Ao encerrar sua fala, o presidente Lula provavelmente concorda que existe excesso de ministros no seu governo, pois os chama de penca de ministro, que poderiam esclarecer as dúvidas dos repórteres e finalizando o discurso diante dos ministros e jornalistas, diz Lula: tomara que dê certo, e nós também torcemos para que dê certo, pois a violência está sem controle, aqui está matando mais que as guerras, enfim, é dar certo ou dar certo. Temos que ser otimistas, pois é o nosso que está na reta. MZ Notícias deseja a todos uma boa semana, e agradeço a você por assistir até aqui. Não se esqueça que informação nunca é demais. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, deixe seu comentário. Obrigada por assistir.